Palavra essa que vai corroborar, para que a sua vida não seja mais a mesma. Porque o que Ele tem para a sua vida é infinitamente mais. Você crê nisso, amados? Amém? Obrigado, gente. Gostaria de fazer uma leitura com os irmãos. Atos, capítulo de número 2, verso 1 ao 4. Uma passagem muito conhecida por nós, principalmente daqueles que são pentecostais, não é, igreja? Vamos ler junto? E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles, línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, diga assim, todos, ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Como eu falei, é uma passagem muito conhecida. E por ser muito conhecida, muitas vezes a gente tem o pré-entendimento de entender que a gente não precisa mais discorrer sobre elas. Mas hoje aprove ao Senhor nos trazer essa palavra, para elencar algumas coisas nos nossos corações. E se nós compreendermos essa palavra que Deus já preparou, tenha certeza, a nossa vida não será mais a mesma. Amém? Você crê nisso? Só que para compreender, nós vamos precisar voltar um pouquinho na história. Os discípulos, eles estavam reunidos em um único lugar, com mais ou menos 120 das 500 pessoas que anteriormente estavam com eles. Jesus havia aparecido para eles, esteve andando com eles por 40 dias, pregando a eles, estando com eles, realizando milagres. O mesmo Jesus que marcou um encontro com estes. 40 dias atrás, a imagem que eles tinham de Jesus era um Jesus dilacerado na cruz. Era um Jesus que havia sofrido um grande flagelo, uma grande humilhação. Mas agora, bem ali, diante deles, eles estavam vendo um Jesus ressuscitado. E o seu semblante era tão diferente, que aqueles que estavam no caminho de Emaús não conseguiram reconhecer que era ele. Eles estavam caminhando com Jesus e não reconheceram que era ele. Eles se assentaram com Jesus, mas ainda assim não conseguiram reconhecer. Mas foi no momento em que Jesus partiu o pão, fazendo a oração ao Pai: Pai, eu te dou graças. Foi então que os olhos deles se abriram. Mas agora Jesus havia desaparecido. Mas agora ele está ali, diante deles. E ele irá dar uma ordem a eles: permaneçam em Jerusalém, para que sejam revestidos de poder, para que então agora vocês venham ser as minhas testemunhas, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Jesus estava dizendo a eles assim: aquilo que eu vou dar para vocês servirá para o dia de hoje, mas também para o dia de amanhã. Vocês vão pregar para os seus irmãos, mas não estará limitado só a isso. Vocês vão adiante, vocês vão até os confins da terra, anunciando e pregando que eu morri, mas que eu ressuscitei, e que em breve eu voltarei para buscar a minha igreja. Mas para que isso acontecesse, estava quase tudo pronto. Quando Jesus chegou à terra, ele disse: o reino de Deus está entre vós. Mas agora, quando ele estava sendo assunto ao céu, ele disse: o reino de Deus está dentro de vós. É algo que a gente precisa compreender, meu amado. O reino de Deus veio quando Cristo nasceu, e ele deve ser vivido a partir da pessoa de Jesus.
O céu começa aqui, meu amado. Começa aqui, está dentro de nós. Eles já tinham agora o Espírito Santo. Porque lá em João 20, a Bíblia vai dizer que Jesus já havia soprado sobre eles. Mas agora eles precisavam ser revestidos com um poder que iria os capacitar para cumprir a missão que a eles fora confiada. Mas como toda promessa, essa também não era diferente. Ela estava condicionada a alguns requisitos. Algo que o nosso apóstolo tem pregado em Barra Velha e tem assentado muito no meu coração é que toda promessa acompanha um propósito, um processo que nos faz cumprir um propósito para que as promessas se manifestem sobre as nossas vidas. E essa promessa não era diferente. A ordem era essa: ficai em Jerusalém. E agora em Atos, capítulo de número 1, verso de número 13, vai dizer que os discípulos subiram ao cenáculo, e todos eles perseveraram, diga assim, unânimes, em oração. Em outras palavras, sobre eles havia comunhão, sobre eles havia unidade, sobre eles havia o mesmo propósito. E algo que vai me chamar a atenção, e deve ser assentado nos nossos corações, é que todas as vezes que Deus vai fazer algo na terra, Ele sempre convocou o seu povo a estar em consagração e oração. Era unidade de propósito, era o buscar pela mesma coisa, pela mesma promessa, era buscando uma coisa só. Nós não cantamos aqui? Uma coisa eu vou pedir. É o mesmo propósito. E ali vai dizer que eles estavam também com as mulheres, com a Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos. E aqui algo me chama muita atenção, porque os irmãos de Jesus desprezavam ele. Os irmãos de Jesus não acreditavam no ministério dele. Os irmãos de Jesus sempre resistiam a ele. Mas agora eles estavam de joelhos, trazendo o cumprimento daquilo que está escrito. Não importa o tempo que passe, no céu, na terra e debaixo da terra, chegará o dia em que todo joelho se dobrará, e que toda língua confessará que só Jesus é o Senhor. Jesus também enfrentou, amados, dificuldades na sua família. A sua família resistia ao seu ministério, não acreditava nele. Mas agora havia chegado esse tempo que a sua família estava de joelho orando. E eu não sei você, amados, mas eu não consigo ver um avivamento tão poderoso quanto esse. Eu não consigo ver a alegria maior de um crente, se não encontrar a sua família aos pés do Senhor. Mais do que riquezas e bens materiais, mas aos pés do Senhor. E agora a sua família estava ali, junto com os discípulos reunidos, dizendo uma coisa só: vem Espírito, manda Jesus o teu Espírito Santo sobre nós, vem cumprir a profecia de Joel, derrama do teu Espírito sobre toda a carne, cumpre aquilo que está escrito em Ezequiel, que o teu Espírito nos daria um novo coração, cumpre a profecia de Isaías, que diz que o Senhor mandaria águas para os sedentos. Eles estavam reunidos no mesmo propósito, dizendo: vem Espírito Santo. Foram 10 dias, amados, orando, implorando, desejando a manifestação da promessa, em um lugar, diga assim, Jerusalém, no lugar onde Jesus foi traído,
no mesmo lugar onde Jesus foi vendido, no mesmo lugar onde Jesus foi crucificado. Agora era o mesmo lugar onde eles estavam sendo ameaçados de sofrer o mesmo flagelo, mas ainda assim, era neste lugar que eles receberiam o poder do alto, que os capacitariam para impactar o mundo. É Jesus dizendo aos nossos corações: na terra em que te feriram, vocês serão capacitados para sarar essa terra. Ele virá, amados, Ele virá. E agora eles perseveram em oração. Mas embora a promessa seja para todos, nem todos vão viver. Eles tinham 500, mas agora havia mais ou menos 120. Mas não se assuste, porque se tem alguma coisa que a perseverança e a oração revela, é que nem todos estão aguardando a promessa. Se tem algo que a perseverança e a oração vai revelar, é que nem todos têm fome de Deus como se diz ter. A maioria dos que cantam, dos que dizem, eu te amo, e eu vou gritar para o mundo inteiro ouvir, não suportam passar uma manhã de oração, perseverando em buscar a presença do Senhor. O viver a promessa, amado, não está condicionado ao quanto você diz ter Jesus, mas ao quanto de você Ele tem. E se a oração, meu amado, não tem importância para você, nós temos um problema aqui, porque é ela que te prepara, é ela que te esvazia, para que Ele venha e te encha, para que Ele te revista do poder, para você viver a promessa que Ele já preparou para você viver nele. Não há cumprimento de promessas, meu amado, sem revestimento, porque a gente precisa aprender uma coisa aqui: promessa de Deus é algo que não pode afundar, precisa estar revestido por dentro e por fora. É por isso que Jesus tratava a oração como algo sério no seu ministério, tanto que para participar dos momentos de maiores manifestações do seu poder, não era todo mundo que participava. Eu vou ali curar a filha de Jairo, vai todo mundo? Não, só 3, Pedro, Tiago e João. Vamos, meninos, eu vou ali no Monte Tabor, aonde eu serei glorificado, vai todo mundo? Só 3, Pedro, Tiago e João. Para multiplicar o pão, multidão. Mas no Getsemane, na oração da aflição, é somente 3. Porque se tem algo que a gente tem que entender também, amados, é que a mesma oração que te prepara, ela te habilita a ver o que ninguém viu, ela te habilita a ouvir aquilo que ninguém ouviu, e ela também te habilita a viver aquilo que ninguém jamais viveu. Sabe aquilo que nem olhos viram, aquilo que nem ouvidos ouviram? São essas coisas, meu amado, que Deus preparou para aqueles que são seus. Lembra? Não é o quanto você diz ter dele, mas é o quanto de você ele tem. É isso que nos condiciona a viver as promessas do Senhor. Então eles perseveraram em oração, e a Bíblia vai dizer que quando chega o 10º dia, eles estavam orando e esperando, eles estavam esperando e orando. Então de repente, não tinha nada agendado, não tinha nada proclamado. Então por que não hoje, igreja? Por que não agora? Porque se tem algo que a Bíblia vai nos mostrar, e a história também, é que todas as vezes que homens e mulheres se reuniram em seu nome para buscar a sua face, Ele veio.
O Senhor tem nos chamado para estar nesse lugar, unidade de propósito, buscando a mesma coisa, até que Ele venha, e a palavra nos garante que Ele virá. Então, de repente, aqueles que estavam unânimes em oração, começaram a ouvir um som. Começaram a ouvir o quê? Querido, se você aprender a ouvir hoje aquilo que Deus já preparou para nós, tenha certeza, a sua vida de fato vai mudar. Você não vai sair da mesma forma que você entrou, mas você vai sair aqui debaixo da graça, debaixo do poder, debaixo de vitória, debaixo de bênção, porque o Senhor te trouxe nesse lugar para mudar e marcar a história da sua vida. Permaneça no lugar que o Senhor te chamou para estar. Então agora a Bíblia vai dizer: então de repente, e nós já lemos, ouviu-se um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, aonde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles, línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Mas aquilo que Deus estava dando a eles era tão grande, amados, que não ficou limitada a um indivíduo. Todos, sem exceção, foram cheios do Espírito Santo. Mas como Deus é aquele que faz infinitamente mais, aquilo que Deus havia dado para eles era tanto, que aqueles que estavam do lado de fora começaram a ouvir aquilo que aquelas pessoas falavam, e eles começaram a ouvir as grandezas de Deus. Então agora Pedro, cheio do Espírito Santo, irá pregar a eles, e naquele dia, mais ou menos 3.000 almas foram acrescentadas ao reino de Deus. Mas não parou por aí, porque se tem algo que nós precisamos entender, amados, é que aquilo que Deus nos dá, não é para ser escondido, não é para ser enterrado, não é para ficar limitado a nós, mas é para ser compartilhado, é para abençoar, é para ser passado de geração em geração. É por isso que 8 anos depois, nós vamos ver Pedro e João subindo Samaria, e na medida em que eles oravam, todos eram batizados, cheios do Espírito Santo, falavam em outras línguas. Mas não parou por aí. 10 anos depois, Pedro irá à casa de Cornélio. Cornélio está orando, e chegando lá, pregando para Cornélio e a sua casa, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo caiu sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Mas o Deus que nós servimos é aquele que não é limitado. 20 anos depois, é Paulo entrando na igreja de Éfeso e perguntando assim: vocês conhecem o Espírito Santo? Nunca ouvimos nem falar. Aí Paulo, cheio do Espírito Santo, vai dizer assim: mas vocês querem receber? E aí o texto vai dizer que Paulo, colocando a mão sobre eles e orando, mais uma vez, todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. E agora em 1906, aqui é a história, vai dizer que uma irmã chamada Celina de Albuquerque vai estar lá no Belém do Pará, dentro de um culto batista, onde um sueco irá pedir a oportunidade, e ele vai começar dizendo assim: eu recebi o Espírito Santo. Então ele começou a falar em outras línguas, e aquilo que ela acabou de ver impactou tanto ela, mas impactou tanto ela que ela não se aguentou. Ela correu para sua casa e dizendo: Deus,
se isso que este homem disse é verdade, eu também quero. E a história vai dizer que ela perseverou em oração, madrugada adentro, e quando deu 4 horas da manhã, ela escuta um som que vem do céu, e olhando para o telhado dessa sua casa, ela vê que desapareceu, e de repente algumas bolas de fogo descem em seu quarto, e em 1906, a primeira brasileira é batizada com o Espírito Santo de Deus. E agora aqui nós, 99 anos depois, há uma pesquisa que vai dizer que 30% da população brasileira é cristã, e desses 30%, 80% se diz ser pentecostal. E eu quero saber se há algum desses aqui. Eu quero saber se há algum desses aqui. Então comece a glorificar ao nome do Senhor. Comece a exaltar ao nome do Senhor. Mas agora é aqui que nós começamos, amado. Você está preparado? Então, com muito zelo, com muito temor, vira para esse irmão do seu lado e diz assim: vai doer, mas é só um pouquinho. Porque se tudo isso é verdade, meu amado, se tudo isso que nós descorremos aqui, nós descobrimos é verdade, aonde está a manifestação do Espírito Santo? Aonde está a manifestação da variedade de línguas? Daqueles que se levantam interpretando essas línguas? Aonde está o dom de curar os enfermos? Porque fato é, meu amado, se Deus é aquele que não muda, então fomos nós que mudamos. E nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Tá bom, amado, você vem no culto, você pula, você dança, você canta, você sente um arrepio, você chora, você até tem uma boa performance. Mas quanto tempo faz que o Espírito Santo não usa mais você? E sabe o que é mais triste? É que você nem percebeu isso. É as pessoas dizendo: Sansão, lá vem os filisteus. E ele dizendo: vai ser do mesmo jeito. E o texto vai dizer: não sabia ele que o Espírito Santo havia se retirado dele. É o povo chegando para Eli, o sacerdote, dizendo: Eli, nós estamos perdendo a guerra, leva a arca. E a arca chegando lá, eles morrem mais do que antes dela estar. E Eli, ao saber da notícia, cairá para trás e irá morrer. Então agora sua nora irá dar luz a uma criança e colocará o nome dela assim: e acabou. Foi-se a glória de Deus. E você nem percebeu. Você nem percebeu que você assistiu uma série inteira, mas você não leu um capítulo da Bíblia nesse ano. Você nem percebeu que você já não ora mais. Você nem percebeu que você já não jejua mais. Você nem percebeu que você passou 5 horas nas redes sociais, mas não passou 5 minutos com o seu Senhor, aquele que você diz amar e que vai gritar para o mundo inteiro ouvir. Você nem percebeu, amado. Você nem percebeu. E sabe o que é pior? Se ainda dá para piorar, é que para você orar, não orar, é normal. Você nem se incomoda mais em sair do culto da mesma forma que você entrou, mesmo sabendo que Ele preparou este culto para mudar a sua vida. Você tem estado tão indiferente que você nem percebeu que aquele que é a palavra está aqui e Ele veio para encher a sua vida.
Só que antes você não era assim. Você era fervoroso. Quando você chegava, as pessoas diziam: ali vem um homem e uma mulher de Deus. Você orava, você consagrava, você jejuava, você pregava, você tocava. Quando você se levantava em oração, os demônios se sujeitavam a você. E agora as pessoas te olham e dizem: ele mudou, ela mudou. E você não sabe dizer o que é. E acabou. Foi-se a glória de Deus. Mas hoje Deus quer mudar essa realidade, amados. Hoje Deus quer mudar essa realidade. A boa notícia é que o cenáculo está pronto. Só que há um chamado da parte de Deus nessa noite ao coração de alguém. Vem para perto de novo. Vem para perto de novo. Essa distância não é o seu lugar. É tempo de voltar. E você pode dizer: mas eu não saí da igreja. Mas está longe de Deus. É tempo de voltar. E você pode dizer: mas eu estou na igreja. E Ele está dizendo assim aos nossos corações: eu sei disso, mas eu conheço as suas obras. E eu tenho contra vós que perdestes o primeiro amor. Primeiro amor, amados, não é loucura de paixão. É aquilo que foi ministrado aqui na oferta. É um lugar de prioridade que o Senhor tem nas nossas vidas. Eu tenho contra vós que perdestes o primeiro amor. Volte a praticar as primeiras obras. Feche seus olhos, amados. Santo, Santo, oh, Amadaya Sui, Aladaya Kai. Há um chamado da parte de Deus nesta noite para a sua noiva. É tempo de voltar. Porque agora diz o Senhor: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, dos céus eu ouvirei e perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Ei, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e se arrepender, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, os perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Não queira Jesus pela metade, amados, porque Ele não te quer pela metade. Ele quer a sua alma, Ele quer o seu espírito. Hoje Ele não veio aqui para massagear o seu ego, meu amado, mas Ele veio aqui para confrontar a sua alma e mostrar para você o quão longe você está. É Pedro dizendo amar, mas quando ele caiu em si, ele viu que ele não amava tanto assim. É tempo de voltar, amados. Se coloque de pé, igreja. Eu preciso ser breve e sucinto naquilo que o Senhor trouxe. Existem áreas da sua vida, se não ela por um todo, que precisam ser urgentemente avivadas pelo Senhor. Não há tempo para se perder tempo. Paulo vai dizer que os dias são maus e nós precisamos remir o tempo. É desperta, desperta tu que dormes. É desperta tu que dormes, para que venha compreender a vontade de Deus. Enquanto você permanecer nesse lugar de estagnação, amado, nada na sua vida vai mudar.
É tempo de despertar. É tempo de voltar os nossos corações ao Senhor, voltar a ouvir a sua voz e praticar a sua palavra num todo. Não é pela metade, é por completo. Chega de maquiagem, irmão. Chega de maquiagem, irmão. Chega de tentar transferir uma falsa espiritualidade para os outros. Chega de tentar transferir uma imagem daquilo que você não é e daquilo que você já não é mais. É tempo de voltar. É do jeito que está. Você vem como está, Ele te limpa. Você vem como está, Ele te restaura. Você vem como está, Ele te renova. Mas talvez você possa dizer assim, preocupado com a sua aparência e com a sua imagem, Luke, mas eu já sirvo na casa do Senhor. Eu estou no altar. Talvez você está pregando, tocando ou cantando e está pensando, o que as pessoas vão pensar de mim se eu for nesse apelo? As pessoas não querem, mano. Deus não quer mudar a opinião das pessoas a seu respeito, mas Ele quer mudar a realidade da sua vida. E do jeito que está, não dá mais. Não dá mais, amado. Deus nunca vai fazer através de você aquilo que ainda você não permitiu Ele fazer em você. É Davi nos falando nos Salmos de número 51, a partir do 10. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito estável. Não expulses da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me agora a alegria da salvação. Devolve-me agora a alegria da salvação. E sustenta-me com o espírito pronto, preparado para te obedecer. E então agora, depois que você fez em mim, eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores, assim como eu, se voltem a ti. Hoje o Senhor está à procura de corações sinceros, quebrantados e dispostos a recomeçar. A palavra continua valendo, amado. A palavra continua de pé. Permanecei. Não foi ele que saiu, foi você que o deixou. Talvez você tenha se afastado, e muito. Talvez você tenha até perdido a alegria da salvação. Mas a boa notícia é que Ele está aqui, pronto para restaurar, pronto para renovar o teu espírito e te devolver a alegria de voltar a caminhar com Ele. Não endureça o seu coração, amado. Hoje é uma noite de reconciliação. Hoje é uma noite de retorno. Tudo que Jesus precisa para transformar a sua vida é um convite e um lugar. Você aceita o convite e se torna o lugar onde Ele vem habitar e gerar a vida de Deus em você. E você só está a uma distância. É bem aí, aonde você está agora, até o altar, aonde Ele está te chamando. É um convite e é um lugar. É um convite e é um lugar. Feche os seus olhos, amado. Feche os seus olhos.
vai nos trazer a condicionalidade para viver o derramado Espírito sobre toda a carne. E Ele vai dizer assim: tocai a trombeta em Sião, tocai a trombeta em Sião, e agora proclamem um santo jejum, e convertam-se a mim de todo o coração. Rasguem os vossos corações e não as vossas vestes. Chega de maquiagem, meu amado, e não tenha medo, ó terra. Alegre-se, porque o Senhor faz grandes coisas. Depois dessas coisas vai dizer assim: e acontecerá que depois disso, depois do quê? Depois da gente se arrepender, depois da gente voltar a Ele de todo o coração, o Espírito dele será derramado sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos voltarão a ter sonhos, eles voltarão para o lugar do propósito, e os jovens, esses voltarão a ter visões de Deus, e eu derramarei do meu Espírito sobre os servos e as servas. E naquele dia, eu mostrarei prodígios no céu e na terra: sangue, fogo e coluna de fumaça, e o sol se transformará em trevas e a lua em sangue. Antes que venha, tudo isso vai acontecer. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele é grande para aqueles que esperam, mas será terrível para aqueles que negligenciarem e o negarem. E acontecerá que todo aquele que invocar o meu nome será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles a quem o Senhor chamar, vai acontecer, meu amado, o último e poderoso avivamento antes que o Senhor venha buscar a sua igreja. E a pergunta que eu quero fazer a você: será que você vai estar lá? Será que você vai estar lá no meio desses que serão cheios do Espírito Santo? Então levante a sua mão para cima e comece a glorificar o nome do Senhor. Levante a sua mão para cima e comece a adorar o nome do Senhor, porque Ele está neste lugar e Ele é digno e merecedor de toda adoração. Esse é o motivo